único, verdadeiro e todo-poderoso, a glória, a honra e todo perfeito louvor tributamos a todos nossos amados irmãos, nossos amigos que estão conosco aqui dentro do templo, que estão na rua assistindo pelo telão, e aqueles que alcançam a nossa voz. Nós saudamos com a doce, bendita e gloriosa paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, nesta noite estamos impelidos por Deus, estamos justificados por Deus, estamos direcionados por Deus e baseados na sua palavra. Segundo está escrito em Romanos 14 e 17, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É por isso, justificados pelo sangue de Jesus nesta noite, o seu povo se alegra e sente a paz do Espírito Santo no seu coração. Quem puder testificar, exalte, enalteça, glorifique o santo e poderoso nome daquele que era, que é e que será o Todo-Poderoso para sempre, o nosso Deus. 1 Timóteo 3, versículos 15 e 16, diz-nos assim: mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Meus irmãos, estamos aqui hoje com uma única razão e com um propósito exclusivo. A razão é dizer que tudo isto que nós vemos, que nós contemplamos, e que por isso estamos com os nossos corações cheios de gratidão e alegria por este grande feito que o Senhor realizou nesta cidade, para a glória do seu nome, para a alegria da Assembleia de Deus, mas também para a alegria do povo deste bairro, que poderá ouvir o Evangelho sendo pregado e tendo uma casa de oração, onde pode congregar-se, receber a palavra de Deus e a manifestação poderosa da presença do seu poderoso Espírito. Este templo, meus irmãos, tem um propósito: glorificar a Deus. Tem um propósito: levar a mensagem ao pecador. Tem um propósito: que este crendo aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma, e assim o reino de Deus venha a ser exaltado na terra, a igreja venha a crescer e Jesus venha a ser glorificado entre o seu povo. Meus amados irmãos, o propósito é que o nome de Jesus seja conhecido. O propósito é que as vidas conheçam a Deus e a Jesus. O próprio Jesus disse, está escrito em João 17:3, ele orando ao Deus Pai, na chamada oração sacerdotal, ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam somente a ti como o único Deus verdadeiro e a teu Filho Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Quem conhece a Deus e quem conhece a Cristo tem a sua vida completamente transformada. Aquele que ouve o Evangelho, aquele que crê na palavra de Deus, pois no Evangelho, esta palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus, alcança esta vida eterna tão almejada. Nós temos o privilégio de pregar o Evangelho, o privilégio que os anjos desejaram e não tiveram de Deus esta outorga ou esta liberdade, mas a nós o Senhor deu esta liberdade e autoridade para pregarmos a sua poderosa palavra, que transformou muitas vidas. Eu creio que nesta noite muitos aqui são testemunhas vivas de
que este Evangelho salva, este Evangelho transforma, este Evangelho cura. Eu fui salvo, eu fui transformado, eu fui curado. Estou aguardando soar da última trombeta. Quem comigo, todo mundo está gerando comigo, vamos levar sua mão nesta noite e dar um grado de glória a Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. O texto diz que a igreja de Deus a igreja do Deus vivo é a coluna e a firmeza da verdade. É verdade que a igreja não salva, mas também é verdade que todo salvo faz parte da igreja de Cristo Jesus. Todo salvo faz parte da igreja de Cristo Jesus. E Paulo ainda diz, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Diz a palavra de Deus em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14, o apóstolo João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Paulo ainda diz, justificado no Espírito. O Espírito Santo foi quem gerou a Jesus no ventre de Maria. E Deus disse para João Batista, o profeta, o precursor de Jesus, aquele que anunciou ao mundo. Ele disse, aquele em quem tu vires subdescer sobre ele o Espírito Santo, este é aquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é ele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Paulo diz ainda, visto dos anjos, os anjos de Deus viram Jesus no céu, os anjos de Deus viram Jesus na terra. Eles o assistiram lá no deserto, o assistiram no Getsêmani, e eles vieram recepcioná-lo quando ele foi assunto ao céu, depois de ter no terceiro dia ressuscitado dos mortos. E Paulo ainda diz, pregado aos gentios. Lá depois que Jerusalém ouviu a pregação do Evangelho, ou naquele mesmo dia havia muitos gentios em Jerusalém, quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, e muitas nações ali apresentadas, teve muitas vidas ali convertidas, levaram este Evangelho a outras nações. E diz ainda Paulo, crido no mundo, os 5 continentes já ouviram a pregação do Evangelho e creram em Jesus. Na Ásia, na África, na Europa, na Oceania e nas Américas. Chegou no Brasil o Pentecoste em 1911, foi fundada a Assembleia de Deus. Chegou para o Maré, chegou à sua casa, chegou a este templo, chegou do Mole, chegou ao seu coração esta mensagem que Jesus Cristo é o único Salvador e Senhor, que Ele também cura, mas também batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quem é pentecostal pode manifestar com glória a Deus, aleluia. Mas também diz o texto que ele foi recebido na glória. Os anjos de Deus que o recepcionaram, no Salmo 24, eles fizeram uma exclamação muito importante. Eles anunciaram a entrada de nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo, que em Apocalipse é reconhecido como o Rei dos Reis e como o Senhor dos Senhores. No capítulo 24, os anjos exclamam, dizendo assim: aleluia. Salmo 24. Levantai, ó portas, as vossas cabeças.
levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E eles perguntaram: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso